A partir desse momento, né, qualquer coisa que vocês disserem já poderá ser usada contra vocês no tribunal. Pois é. Então, deixa eu fechar isso aqui. A Hillary respondeu aqui no chat. Vaide, cadê você, Vaide? Vaide, aqui, Leoni. Puxar sua orelha. A distância não tem como, não. Porra! Com tecnologia, hoje tudo é possível. Bom, pelo visto, serão só vocês três mesmo, tá? Presentes de fato. Então, nós vamos começar, né? Bom, essa é a última etapa, né? A terceira etapa. Eu queria lembrar a vocês que, além de representar, né, o fim do nosso período letivo, nós estamos chegando aí, né, na nossa última avaliação, né, o último questionário. E eu quero lembrar a vocês que esse último questionário é do ano inteiro, né? A matéria do primeiro dia de aula ao último. Então, nós vamos ter mais um questionário, que eu vou lançar esses, né, por esses dias por aí afora, novembro, e aí nós vamos fazer a avaliação final, que é do ano todo. Ok? Bom, então, vamos dar prosseguimento, né? Deixa eu mudar isso aqui, que esse negócio está esquisito. Então, hoje nós vamos falar, como vocês podem ver aí, né? Hoje a gente vai falar basicamente sobre magnetismo, eletromagnetismo. Tá? Vocês vão ver aí, né, que nós vamos falar de magnetismo, mas o título da nossa aula de hoje está eletromagnetismo. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai conhecer hoje, né, que não existe, basicamente, eletricidade e magnetismo separados, né? Nós vamos ver aqui, no decorrer da aula, que essas duas partes da física, né, essas duas ciências, esses dois ramos da física, eles acabaram se unindo, foram unificados em um único ramo, que é, de fato, como o próprio nome diz aí, é o eletromagnetismo. Ok? Como vocês já sabem, eu já falei isso algumas vezes, né, essa é a parte da física que eu mais gosto. Então, tentem aí, né, as dúvidas, algumas perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade, né, para questionarem aí durante a aula. Tá bom? Então, nosso tema, mais uma vez, hoje é o eletromagnetismo. Nós vamos conversar falando de magnetismo, e aí, de repente, nós vamos unir os dois. Nós vamos passar a jogar eletricidade no meio. Ok? Então, a gente já viu de eletricidade, só relembrando rapidinho aí, né? Nós já vimos o que é a carga elétrica, né? Nós vimos que a carga elétrica é uma propriedade que existe nos corpos, nas partículas, sobretudo, e que dá a esses corpos a capacidade de sofrer atração e repulsão, né? E a carga elétrica, a gente viu que ela é uma propriedade que a gente encontra lá no interior do átomo, como eu já havia dito. Nós temos a carga elétrica no próton, nós temos a carga elétrica no elétron, né? No nêutron. Bom dia, Alessandra. Nós temos a carga elétrica presente em todas as partículas elementares. E, no caso da carga elétrica, a gente viu que ela cria ao redor dela, né? Ela cria ao seu redor, no espaço, uma maneira de interagir com outras cargas. E essa maneira, através da qual as cargas interagem entre si, a gente viu que se chama campo elétrico. Beleza? Então, esse campo elétrico faz com que, no espaço ao redor da carga, uma segunda carga que venha a ser colocada nesse espaço, ela adquira uma certa quantidade de energia. E nós vimos que essa energia é chamada de energia potencial elétrica, ou simplesmente energia elétrica. E a gente viu que quando a gente altera, né, que a gente move uma carga dentro de um campo elétrico, essa energia potencial elétrica da carga, ela varia
Então, a gente definiu aí uma grandeza que chama diferença de energia potencial, ou simplesmente diferença de potencial, que no popular a gente chama de voltagem, e que, na verdade, corresponde àquele trabalho que a gente realiza nas cargas para que elas se movam, né, para que elas entrem em movimento. E aí, quando as cargas se movem, em função da diferença de potencial, ou seja, da voltagem, a gente estabelece o que a gente chamou de corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica consegue, então, percorrer materiais condutores, que são aqueles que permitem a passagem de eletricidade. E aí a gente viu também, né, que mesmo que o material seja condutor e permita a passagem de eletricidade, ele ainda oferece uma certa dificuldade para a eletricidade passar, ou seja, para que a corrente elétrica o percorra. E essa dificuldade nós chamamos de resistência elétrica. Então, nosso primeiro momento de encontro com a eletricidade foi definir de onde vem a eletricidade e como que a gente usa ela, né? Então, a gente viu que a partir do momento que nós temos uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP, uma voltagem ou uma tensão elétrica, nós podemos fazer com que uma corrente elétrica passe por um condutor e essa corrente, então, vence, né, a resistência elétrica do condutor. Nós vimos que corrente, resistência e tensão elétrica estão relacionadas dentro das chamadas leis de Ohm, né? E nós, inclusive, mexemos, né, um pouquinho com aquelas equações de Ohm, né, que é Kinviri, e também nós vimos que quando uma corrente elétrica passa por um condutor, esse condutor esquenta por causa do chamado efeito Joule. E aí nós vimos a potência associada ao aquecimento de um condutor. Vimos também que essa potência pode nos permitir calcular o consumo elétrico de um condutor ou de um dispositivo elétrico ou eletrônico. E aí nós calculamos esse consumo elétrico, né? E, por fim, nós trabalhamos aí com a associação de circuitos. Nós vimos circuito série, circuito paralelo, não vimos circuitos mistos. Mas, né, a gente ainda vai ver, né, nessas aulas nossas aí de reforço. E aí, nós finalizamos as últimas aulas com o estudo dos geradores e dos receptores, né? Onde a gente viu que um gerador é um dispositivo que transforma energia qualquer tipo em energia elétrica, e vimos que o receptor é aquele cara que pega energia elétrica e transforma em energia que não seja elétrica, desde que não seja exclusivamente calor. E aí, nesses últimos dias todos, né, nós falamos sobre geradores e receptores. Na última aula, nós resolvemos exercícios sobre geradores e receptores. Então, hoje nós vamos largar um pouquinho a eletricidade, mas vamos voltar nela de novo, e vamos encaixar aqui agora o estudo do eletromagnetismo. Vale lembrar que a eletricidade foi descoberta, né, a origem da eletricidade está relacionada a um filósofo, né, chamado de Tales de Mileto, né? Ele era um pensador grego e ele verificou a existência de fenômenos elétricos através daquela história que eu contei para vocês, né? A historinha da grama, que a pessoa deita na grama, os pedacinhos de grama prendem-se a ela, quando ela puxa para tirar e solta, eles voltam. Então, através da observação de fenômenos simples, nasceu a ideia da eletricidade. Por incrível que pareça, o magnetismo também tem origem na Grécia, tá? E, para ser mais exato, né, o magnetismo ele tem origem numa região da Grécia que se chama, eu deixei até aqui separada, né, se chama Magnésia, por isso que ele ganhou o nome de magnetismo. Se você for... bom dia aí, Sidney, seja bem-vindo. Bom dia a todos, tá? Raíssa, o que você tem? Se você for hoje no Google, né, eu fiz isso ontem para ser o mais atual possível, e você digitar lá Magnésia, Grécia, você vai chegar na região, né, da Grécia que era chamada de Magnésia. Tales de Mileto, ele vivia, né, nessa região, e o que aconteceu? Nessa região da Grécia, na Magnésia, foi descoberto um material, um mineral mesmo, natural, tá? Pedrinhas, que tinham a capacidade de se grudar ao metal. Na verdade, na época, né,
Tales de Mileto deve ter confundido eletricidade, magnetismo, né? Mas eram fenômenos bem distintos, e ele também percebeu algumas diferenças entre eles, mas ele viu, por exemplo, que existia também esse fenômeno, que é a eletricidade, a capacidade que minerais tinham de se grudar em metal. Como que eles perceberam a existência desses minerais, né? A história também pode não ser verdadeira, mas é a que a gente tem, né? Lembre-se da ideia dos pastores de ovelhas, né? Os pastores de ovelha, além de vestir com pelo de ovelha, eles andavam normalmente com um cajado. E aí o que acontecia? Para evitar o desgaste do cajado, que era madeira, a ponta dele era de metal, era coberta com ferro. Então eles saíam batendo, né, esse cajado, às vezes no chão, para caminhar. E aí um deles percebeu que depois que ele bateu o cajado no chão algumas vezes, quando ele tirava ele do chão, ele percebeu que tinham pedrinhas, pequenas pedrinhas grudadas na parte de ferro, né, que revestia o pé desse cajado. E essas pedrinhas, esse fenômeno foi retratado a Tales de Mileto. Então, ele também é o descobridor, tá? A origem do magnetismo está associada a ele, assim como a origem da eletricidade, tá ok? Então, essa região, a magnésia, né, ela ainda existe lá na Grécia, tá? E vocês podem, caso queiram, entrar lá no Google e ver que ainda está lá. Então, o magnetismo ganhou o nome de magnetismo porque ele foi descoberto originalmente, inicialmente, nessa região chamada de Magnésia. Tá ok? Então, por isso. Agora, após a descoberta do magnetismo, o que aconteceu? Vejam que Tales de Mileto é de 600 a.C. a 500 a.C. É muito tempo. Descobriu-se o magnetismo, mas não se fez nada com ele. Ele ficou latente, ficou parado. Foi uma descoberta que não foi para frente, né? Ninguém se preocupava com isso. A única coisa que aconteceu, de fato, depois dessa descoberta, foi a criação, no século I a.C., quer dizer, quase 500 anos depois, né? No século I a.C., os chineses perceberam que as pedras magnéticas, que são chamadas de magnetitas, nós chamamos com o nome de ímã, né? Mas aquelas pedras originais, o mineral que tem magnetismo, ganhou o nome de magnetita. Os chineses perceberam que esse mineral ele tem uma propriedade interessante, tá? Inclusive, eu coloquei aqui para vocês, né? Só uma coisinha bem simples, e pode parecer esquisito, mas isso aqui, pessoal, ó, isso aqui a gente pode ver claramente que abram a minha câmera aí, né? Coloquem fixem, né, a imagem da câmera, e aí vocês vão ver que eu tenho aqui um clipe. Eu tenho um clipe pendurado a uma linha, né? E esse clipe ele está preso a um magneto, a um ímã. Os chineses perceberam o seguinte: se você pega um ímã e pendura ele numa corda, se você soltar o ímã em qualquer posição, o danado, ele insiste sempre em parar, ele volta e sempre estaciona numa posição fixa. Por mais que você mexa com o ímã, ele sempre para orientado na mesma direção. Eu vou dar uma ajudinha a ele aqui, tá? O ímã, toda vez que você mexer com ele, ele vai parar desse jeito aqui, ó. Se você tentar virar ele ao contrário, o que vai acontecer? Ó, ele não aceita, ele volta para aquela posição que ele tinha antes. Então, toda vez que você tenta colocar um ímã em qualquer posição, não adianta. Ele só para desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, nós não vamos ficar olhando para isso não, tá? Nós vamos eu vou dar uma rodada nesse ímã aqui, e nós vamos voltar a câmera aqui depois de algum tempo. Quando ele parar, eu vou voltar a câmera aqui, vocês vão ver que eu vou rodá-lo aqui de maneira aleatória, e ele vai parar nessa posição mesmo, tá ok? Só que os chineses perceberam o seguinte, né? Que essa posição em que o ímã para, ela é uma posição muito peculiar. Que posição é essa? Essa posição, de fato, ela está alinhada perfeitamente com a direção norte e sul da Terra. Então, com a descoberta desta propriedade dos ímãs,
os chineses inventaram um instrumento de navegação que hoje a gente conhece muito bem, que é a chamada bússola, né? E que você pode fazer em casa aí, utilizando uma simples agulha com uma tampinha de garrafa colocada dentro de uma vasilha com água, ok? Então, o que os chineses fizeram? Eles inventaram a bússola, eles deram utilidade ao ímã, né? Foi a primeira vez que o ímã teve uma aplicação prática, ok? Bom, e aí, né? Vale lembrar a todos, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo, gente, que é uma conversa muito torta quando alguém diz assim que para você não se perder, você precisa de uma bússola. Está errado, você se perde com bússola também. A bússola indica apenas a direção norte e sul da Terra, mas ela não te fala em momento nenhum para onde que você vai. Eu sei que tem que saber para onde ir, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos basicamente uma bússola, que é um pedacinho de ímã pendurado em um barbante, tá ok? Que esteja livre para virar. Agora, esse ímã, qualquer ímã, não apenas esse, todo ímã, ele sempre para alinhado com a direção norte e sul da Terra. Por que isso acontece? Né? Bom, o que acontece é o seguinte, o nosso planeta, né, um cara chamado William Gilbert, ele estudou as propriedades magnéticas, tá certo? E vejam só, no ano de 1500, quer dizer, 1500 anos depois da invenção da bússola, quase 2000 anos depois da descoberta do magnetismo, William Gilbert descobriu um pouco mais sobre os fenômenos elétricos. A gente pode dizer que ele é um dos responsáveis, né, pelo desenvolvimento da ciência da eletricidade e do magnetismo. Então, esse aqui é o seu livro, né, chamado The Magnet, de William Gilbert, onde ele fala sobre as propriedades magnéticas. Então, ele descreve, por exemplo, né, alguns fenômenos associados ao magnetismo, alguns fenômenos associados à eletricidade, e ele fala que a Terra se comporta como um ímã. E é por esta razão que todo ímã sempre se alinha, né? Ele sempre para alinhado na direção norte e sul do nosso planeta. Na verdade, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O planeta Terra, ele é um ímã. Onde está o polo norte da Terra e o polo sul da Terra, nós temos também, próximos a essa região, dois polos magnéticos. Então, o nosso planeta é um ímã gigantesco. Não é porque existem minerais magnéticos na Terra, não. É porque o planeta é um ímã, tá ok? Na verdade, o fenômeno magnético, ou seja, a propriedade magnetismo, está presente em tudo, da mesma forma que a eletricidade. Então, qualquer coisa que você pegar tem magnetismo. Agora, da mesma forma que acontece com a eletricidade, nem tudo manifesta o seu magnetismo. Okay? Da mesma forma que nem tudo manifesta a eletricidade que está presente. Ok? Então, o que acontece na verdade? Né? Bom, os materiais que eles apresentam, né, que eles evidenciam, né, a sua propriedade magnética, eles deixam visível, né, transparecer a sua propriedade magnética, a gente chama com o nome de magnetos ou ímãs. São esses aqui. Ó. Esse aqui é um ímã comum, né? E esse aqui também é um outro ímã, né? Que a gente vê aí, ó. No caso aqui, a gente fala que esse ímã aqui e esse aqui são ímãs que a gente fala de ímãs produzidos, né? Artificiais, são ímãs artificiais, e o material, o mineral que a gente acha na Terra é um ímã natural. Esse ímã natural é essa pedrinha que vocês estão vendo aqui, assim, ó, a magnetita. Agora, o ímã é um negócio interessante, né? Porque basicamente ele é óxido de ferro. Então, você tem aqui ó, óxido de ferro 2 e 3, que vocês já aprenderam na química, né? O Fe3O4. Então, esse mineral, formado por óxido de ferro, ele tem a propriedade magnética perceptível. Esses outros ímãs que a gente pode observar aqui são ímãs artificiais produzidos pelo homem, ok? E foram produzidos a partir de ímãs naturais, ok?
Atualmente, a gente produz esses ímãs e tem milhares de aplicações para eles. Bom, o que acontece? O William Gilbert, ele estudou esses magnetos e identificou algumas propriedades muito importantes. Primeira delas, o magnetismo de um ímã, ele não tem a mesma intensidade em todas as partes do ímã. Todo ímã, ele parece ter duas regiões onde o seu magnetismo é mais intenso. Essas regiões onde o magnetismo é mais intenso, elas foram chamadas de polos do ímã. E graças aos chineses, observando o alinhamento do ímã, né, com a direção norte e sul da Terra, olha aqui, ó, o que aconteceu? Os polos do ímã, quer dizer, aquelas regiões onde o magnetismo no ímã é mais intenso, elas receberam os nomes dos polos da Terra. Por isso que quando você tem um ímã, todo ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Como foi dado esse nome? Quando o ímã se alinha na direção norte e sul da Terra, aquele lado que fica virado para o norte, o pessoal deu a ele o nome de polo norte. E aquele lado que fica virado para o sul, o pessoal deu a ele o nome de polo sul. Tá ok? Então, por isso que todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. Vejam que há uma semelhança com carga elétrica. Nós temos duas cargas elétricas. Nós temos carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. O ímã tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Cuidado, não há relação nenhuma, zero, entre norte e sul, positivo e negativo. Então, não invente, não caia em conversa de que norte é positivo, sul é negativo, ou vice-versa. Não existe relação nenhuma nesse sentido. Norte e sul é uma coisa, polos do ímã, positivo e negativo, carga elétrica. Não tem nada a ver, tá ok? Esses nomes, essas designações. O polo norte, então, o polo sul do ímã, são sempre aqueles polos que alinham o ímã na direção norte e sul terrestre. Então, vocês podem ver aqui que eu rodei o ímã aquela hora, né? E vejam, ele já está alinhado de novo com a direção norte e sul da Terra. Eu vou girar ele aqui de novo, vou deixar ele girando aí, depois eu filmo mais uma vez. Mostro para vocês. Pessoal, só que o que acontece? Por que ele se alinha, né, na direção norte-sul? Porque, como eu já disse, né, o nosso planeta, basicamente, ele é um gigantesco ímã, ok? A Terra é um mega ímã. E no polo norte geográfico da Terra e no polo sul, nós temos próximos a eles, não estão no mesmo lugar, nós temos os polos magnéticos da Terra. Quer dizer, o polo sul magnético e o polo norte magnético da Terra. Agora, o William Gilbert, ele descobriu uma propriedade que depois que essa propriedade foi descoberta, nós vimos, né, o pessoal percebeu que o nome dos polos do ímã foram dados de maneira errada. Mas agora é tarde, né? Então, nós vamos fazer uma modificação aqui. Então, o que foram as propriedades que o William Gilbert percebeu? Primeiro, ele percebeu a existência, de fato, da polaridade, né? Todo ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Agora, ele percebeu também que quando você pega um ímã e quebra ele, você pode quebrando o ímã, cada pedacinho do ímã continua com o polo norte e polo sul. Se você for quebrando, ele continua com o polo norte e polo sul. Por menor que se torne o ímã, você vai quebrando, você pode esfarinhar o ímã, você pode transformar ele em poeira. Cada partícula do ímã vai continuar tendo polo norte e polo sul. Se você pegar um átomo, você vai ver que o átomo também tem polo norte e polo sul. Então, nós estamos num nível avançadíssimo de física teórica, nós temos as partículas elementares, que são o próton, nêutron e o elétron. O próton, o nêutron e o elétron também têm polo norte e polo sul. Se você quebrar o próton e chegar nos quarks, os quarks têm polo norte e polo sul. Se você quebrar o quark e ter partículas menores ainda, todas as partículas têm polo norte e polo sul. Ou seja, os polos são inseparáveis.
Não é possível a gente separar o polo norte e o sul de um material magnético, de um ímã. Ele continua para sempre. Então, o William Gilbert, além de perceber que os ímãs tinham polo norte e polo sul, ele percebeu também que esses polos são inseparáveis. Por mais que você quebre um ímã, ele continua com seus polos norte e sul, cada pedaço dele. Agora, uma coisa que ele percebeu, que é importantíssima, é a propriedade que eu vou falar para vocês aqui agora, né? Que é a propriedade da atração e da repulsão. Da mesma forma que nós vimos com a carga elétrica, né? A gente viu que cargas iguais, eu disse isso muito, né? Cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. O ímã faz a mesma coisa. Se você tentar unir os polos iguais de um ímã, você não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque polos iguais, se você tentar, tá puxando, ó. Eu vou virar aqui o ímã, que eu não estou mostrando para vocês, né? Tá aqui nosso ímãzinho, ó. Eu vou chegar aqui perto dele, ó. Olha lá. Olha que bacana, ó. Tá acontecendo atração. Ok? Puxa. Ok? Se eu virar polos iguais, nós vamos ter a repulsão. Se eu virar polos diferentes, nós vamos ter a atração. Esse fenômeno ele foi observado pela primeira vez pelo senhor William Gilbert. Ok? Então, ele foi um dos primeiros a observar a propriedade da atração e da repulsão entre os polos magnéticos de um ímã. Então, de maneira geral, essa propriedade diz o mesmo que acontece com as cargas elétricas. Vejam que há uma semelhança muito grande entre magnetismo e eletricidade. Da mesma forma que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, nós temos que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Aí entra um detalhe. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Se polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem, vamos voltar lá na China. Quando o pessoal viu que o ímã sempre se alinha na direção norte e sul da Terra, o que eles fizeram? Eles deram um nome no lado norte de norte, no lado sul de sul. Só que, se o lado que aponta para o norte, ganhou o nome de norte, nós vamos ter norte atraindo norte. O lado que aponta para o sul ganhou o nome de sul, nós vamos ter sul com sul. Mas nós vimos que uma das propriedades do ímã é justamente aquela em que polos diferentes se atraem. Então os caras colocaram os nomes dos polos do ímã de maneira errada. O polo que ganhou o nome de norte não era para ter sido chamado de norte, era para ter sido chamado de sul. E o polo que ganhou o nome de sul tinha que ter sido chamado de norte, porque os opostos é que se atraem. Só que imagina descobrir isso 1.500 anos depois, que o ímã já tinha seus nomes, polo norte e polo sul. Então, o que acontece? Pessoal, não se mudou o nome dos polos do ímã. Mudou-se o nome dos polos da Terra. Então, um detalhe muito importante vocês saberem disso, tá? O polo da Terra, o polo magnético da Terra, que está na região sul, que está próximo ao polo sul geográfico da Terra, não é o polo sul magnético, é o polo norte magnético. Que interessante, né? Isso quer dizer que lá no sul, lá no polo sul da Terra, tem um polo norte magnético. E lá no polo norte da Terra, tem um polo sul magnético. Então, os nomes dos polos do nosso planeta, geográfico e magnético, são invertidos. Então, quando a gente pensa em termos geográficos, nós somos a América do Sul. Se a gente pensar em termos magnéticos, nós somos a América do Norte. Ok? Então, não se esqueçam disso, tá? Os polos da Terra, geográfico e magnético, têm os nomes trocados. Ok? Onde é o polo norte da Terra, é o polo sul geográfico. É o polo norte. Onde é o polo norte da Terra, é o polo sul magnético.
Onde é o polo sul da Terra, é o polo norte magnético. Beleza? Então é por isso, por essa razão, que o ímã se alinha com a Terra. Agora, de onde que vem esse campo magnético da Terra, né? Como que a Terra cria esse campo magnético? Esse campo magnético ele é criado pelo núcleo líquido da Terra que está em constante giro. Ele está girando em altas velocidades. Esse núcleo líquido produz o campo magnético do nosso planeta. Todo planeta, ou todo astro, toda estrela que tem um núcleo que gira, um núcleo gasoso ou um núcleo líquido, ok? Ele produz campo magnético. Por isso que o nosso Sol tem um campo magnético gigantesco, ok? Em função da sua estrutura fluida. Todo corpo que tem um núcleo fluido, ele produz um campo magnético. Se não tiver um núcleo sólido, como é o caso da Lua, por exemplo, praticamente não existe campo magnético. Então, por exemplo, o campo magnético da Lua, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é simplesmente uma lembrança, né, do campo magnético que a Lua teve no passado, que ela gerou no passado. Hoje ela não produz mais campo magnético. Nós temos apenas um remanescente do campo original da Lua. Isso acontece com outros corpos, né, celestes, como asteroides, cometas, que não têm núcleo fluido. Eles não produzem mais campo magnético. O magnetismo que eles possuem é remanescente do que eles foram no passado. Tá ok? Pois bem, então o que acontece? O campo magnético ele foi observado, né, e foi proposto também a partir das ideias de Faraday para o campo elétrico. Quando Newton, né, disse que ao redor do nosso planeta existe um campo gravitacional, o Faraday propôs que existia ao redor das cargas elétricas um campo elétrico. E também foi proposto, na mesma época, a existência de um campo magnético. Por quê? Porque o ímã ele tem a propriedade, ele tem a capacidade de atrair coisas que estão distantes. Não é preciso de você encostar o ímã numa coisa para ela grudar, para ela ser atraída. Basta que você aproxime, mesmo à distância, o magnetismo se manifesta. Toda força que se manifesta à distância, ela tem como mecanismo principal a existência de um campo. Ela precisa de um campo para ela poder acontecer. Então, no caso do magnetismo, que também acontece à distância, é preciso ter um campo. Esse campo ele é o campo magnético. Esse campo a gente pode ver à toa de tudo, em casa, em qualquer lugar. Uma maneira da gente enxergar o campo magnético é essa que eu fotografei aqui para vocês, ó, tá ok? O que é isso aqui, na verdade? Isso aqui é um ímã comum, ok? Esse ímã está embaixo aí de uma folha de transparência, uma folha de plástico transparente, e foi jogado em cima desse ímã uma certa quantidade de limalha de ferro. Limalha de ferro, pessoal, é ferro moído, ferro triturado. Você vai nesses lugares onde cortam barra de ferro, você vai lá e vai achar aquela poeira de ferro. Cortou o ferro, vai cair pedacinho de ferro no chão. Você jogar esses pedacinhos de ferro em cima do ímã, eles vão cair em cima do ímã e vão desenhar, vão se organizar, vão se orientar da maneira que nós estamos vendo aqui nessa figura, tá ok? E aí a gente pode perceber, né, que essa limalha de ferro, ela mostra a existência de alguma coisa ao redor do ímã. Tem que ter alguma coisa ao redor do ímã que faz a limalha adquirir essa configuração que está sendo mostrada aqui. Essa coisa é o campo magnético. Está ok? Agora, aqui entram algumas convenções. Na época da eletricidade, que também é a época do magnetismo, o Michael Faraday propôs aquela representação do campo elétrico que nós já conhecemos, né? Qual que é a representação do campo elétrico? A gente viu que o Faraday propôs que cargas positivas têm um campo elétrico apontando para fora. Cargas negativas têm um campo elétrico apontando para dentro. Então, o Faraday ele propôs a seguinte representação para o campo magnético. Por uma combinação apenas, foi estipulado que, como a gente pode observar aqui nessa figura deixada pela limalha, né, tá aqui assim, a gente percebe que parece que existem linhas que vão de um polo ao outro do ímã. Né?
essas linhas, se elas vão de um polo para outro, então significa que elas devem sair de um polo e entrar no outro. Por convenção, pura convenção, ok? Aceitou-se, estipulou-se que no norte as linhas do campo magnético saem. Elas nascem no polo norte e retornam ao ímã pelo polo sul. Então, elas saem pelo norte, entram pelo sul. Isso é uma convenção, ok? E eu quero que vocês saibam disso. Então, quando você vir uma imagem como essa, saiba que essa imagem está te mostrando, ela te mostra a existência de algo ao redor do ímã, que orienta essas limalhas de ferro, esse ferro moído, esse pó de ferro, e essa coisa é o campo magnético, que é formado por linhas que partem de um polo e entram no outro. Essas linhas sempre saem do norte e retornam pelo sul. Saem do norte, entram no sul. Saem do norte, entram no sul. Está ok? Ao redor do nosso planeta existem também essas mesmas linhas. Se você pegar ímãs e jogar limalha em cima de qualquer ímã, você vai ver a formação dessas linhas e vai ficar evidenciada a existência desse campo magnético, ok? O nosso planeta também, ele tem ao seu redor a existência dessas linhas, e esse campo magnético que existe ao redor do nosso planeta, ele tem uma importância fundamental e é importantíssimo para a manutenção da vida da Terra. O nosso Sol, ele emite em direção da Terra o tempo todo, devido às explosões solares, ele emite aqui para a Terra partículas carregadas eletricamente, e essas partículas, se elas chegassem até a superfície da Terra, isso poderia comprometer a existência da vida no nosso planeta. Esse campo magnético, ele funciona como um escudo. Ele pega essas partículas elétricas que o Sol manda em nossa direção e aprisiona essas partículas ou remite essas partículas para o espaço, fazendo com que elas não cheguem à superfície da Terra ou cheguem em um número muito pequeno. Então, o campo magnético da Terra, que também é chamado de cinturão de Van Allen, ele tem a função de, primeiro, proteção do nosso planeta. E segundo, é graças a esse campo magnético que os ímãs se orientam na direção norte e sul da Terra. Mais uma vez o ímã parou. Vejam que a orientação dele é a mesma, tá? É graças a esse campo magnético, graças a essas linhas de campo magnético, que as bússolas ou que os ímãs se orientam na direção norte e sul. Então, esse campo magnético ele tem muitas aplicações, ok? Desde a simples orientação, tá? Até a manutenção de satélites em órbita. Porque é sentindo esse campo magnético que a gente sabe, por exemplo, onde um satélite está. Tá? E é graças a esse campo magnético também que nós temos a nossa proteção contra as partículas que vêm do Sol, que a gente chama de vento solar. E também que vem do espaço, de todas as direções. Porque todas as estrelas, não apenas o Sol, estão emitindo partículas em direção à Terra. Todas essas partículas são nocivas à vida. Quem para isso tudo é o nosso campo magnético. Okay? Então, se a Terra perder algum dia o seu campo magnético, provavelmente a existência de vida aqui vai ser complicada. Nós vamos ter extinção completa da vida no nosso planeta. Ok? Então, muito bem, pessoal. Contada a história inicial, nós vamos partir aí, né, para os fenômenos magnéticos. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, um fenômeno magnético que é muito bacana, que são as auroras. Né? Nós temos aí as auroras, que são as luzes que acontecem no céu, tanto próximas ao polo norte geográfico da Terra, quanto ao polo sul geográfico da Terra, que eu já falei para vocês que tem um nome trocado. Ok? Então, lá no polo norte geográfico, quer dizer, lá para cima, lá na Groenlândia, lá para o Alasca, lá no norte do Canadá, né? Ou então lá embaixo, no Polo Sul, que a gente fala lá embaixo, mas não tem embaixo nem em cima, né? Você for lá no Polo Sul também, lá para o sul da Patagônia, lá na Argentina, lá no sul da Austrália, ou na própria Antártida, a gente consegue observar no céu a existência de luzes. Né? O céu, às vezes, ele se torna iluminado. Essas luzes são provocadas pelo choque, pela colisão
das partículas solares, aquelas que vêm do Sol, que são aprisionadas pelo campo magnético da Terra, e elas colidem com as moléculas de gás da nossa atmosfera. Essas colisões fazem com que os átomos da atmosfera se tornem ionizados e automaticamente esses átomos começam a emitir luz. Então o céu começa a brilhar, simplesmente começa a brilhar. Esse fenômeno das luzes polares na Terra são chamados de auroras. Tá? Nós temos a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. Claro que isso não é um privilégio só do nosso planeta. Isso acontece em outros planetas, né? No caso da Terra, que a gente vê, por exemplo, né, a aurora ao redor da Antártida, né? Percebam que é um fenômeno que cobre toda a região sul do nosso planeta, assim como também acontece na região norte. Mas a gente percebe também a existência de auroras em outros planetas, como, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, uma foto mostrando a presença de auroras lá em Saturno. Então, nós estamos vendo aqui, ó, a presença da aurora em um dos polos do nosso planeta aí, ó, vizinho Saturno. Não tão vizinho assim, né? Mas existe aurora em Júpiter, existe aurora, por exemplo, em Marte, existe aurora em vários corpos celestes, desde que eles tenham um campo magnético e automaticamente também tenham algum tipo de atmosfera, ok? Então, a presença de aurora é uma indicação de que há algum gás ao redor de um astro e, portanto, indica, né, a presença de atmosfera. Então, um dos fenômenos bacanas, né, que nós temos aí, provocados pelo magnetismo natural, tá? É justamente o surgimento dessas auroras, as luzes que acontecem no céu, ok? E vale lembrar que um dos fenômenos também que ocorrem graças ao magnetismo é o alinhamento das agulhas das bússolas, que hoje você não precisa nem de comprar mais, né? Porque, assim como eu sei que todo mundo aí que está me vendo aqui agora deve ter em casa um celular, então você pode, por exemplo, né, pegar o seu aparelho de celular e obter uma bússola, né, que está aqui, ó, no aparelho de celular. Então você tem bússola para celular que se orienta perfeitamente com a direção norte e sul da Terra, ok? Então, muito bem. Continuando nossa conversa. Bom, eu disse que eu ia unir eletricidade e magnetismo. Mas não sou eu que vou unir, né? Quem uniu foi esse cara aqui, ó, chamado Hans Christian Ørsted, né? O Ørsted, ele estava dando aula um dia sobre efeito Joule. Quer dizer, o efeito Joule é o aquecimento de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, né? Então, o Ørsted, ao mostrar aos seus alunos a ocorrência do efeito Joule, ele percebeu, um dos alunos dele percebeu, que próximo ao, digamos assim, próximo ao fio, né, o condutor que ele estava tentando demonstrar o efeito Joule, existia uma pequena agulha imantada, ou seja, existia uma pequena bússola, um pedacinho de ímã lá, pendurado num pedacinho de corda. E esse aluno percebeu o seguinte, que quando o Ørsted ligava a corrente elétrica no fio, a agulha da bússola se mexia. Ou seja, existia movimentação na bússola quando o Ørsted ligava a corrente elétrica no condutor. Mas como? Como que isso era possível? O magnetismo e a eletricidade não existiam, não possuíam nenhuma relação entre si até esse dia. Porém, a partir desse dia, tá, foi observado que, quando uma corrente elétrica percorre um condutor, nós temos a produção de um campo magnético. Ou seja, quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, além dele sofrer o efeito Joule, ele sofre também, pessoal, ele produz ao seu redor um campo magnético, ele gera um campo magnético ao seu redor. Então, quando Ørsted realizou esse experimento e mostrou para os seus alunos, o que acontece? Na hora que ele ligava lá a corrente elétrica, a bússola mexia. Liga a corrente elétrica, a bússola mexe. Desliga a corrente elétrica, a bússola mexe. Ele mostrou, então,
desculpa, né? Ele observou aquele dia que eletricidade produz magnetismo. Então, na verdade, quando você pensa no planeta Terra, quando você pensa num simples ímã, o magnetismo que isso aqui tem pode ser produzido, pode ser gerado, pode ter sua origem em eletricidade. Em eletricidade. E de fato é. Se a gente parar e pensar bem, o que gera o magnetismo? Eletricidade. Se você pegar esse ímã que está aqui na minha mão, e se você quebrar esse ímã, quebrar, você vai chegar no átomo. O que é o átomo? Pensa, o que é o átomo? É um núcleo com um punhado de elétrons girando ao seu redor. Peraí, mas se tem elétrons girando ao redor, nós temos carga elétrica em movimento. Carga elétrica em movimento é corrente elétrica. Então, um elétronzinho girando lá ao redor do núcleo do átomo, ele forma uma pequena corrente elétrica. Essa pequena corrente elétrica produz magnetismo. Caramba, é da onde vem o magnetismo do ímã. Se você pegar um próton, o próton ele está lá no núcleo do átomo, mas ele não fica quieto, não. Ele gira. Ele gira. E o próton é uma carga elétrica. Se ele está girando, ele é uma corrente elétrica. Se ele é uma corrente elétrica, ele está produzindo magnetismo. Se você pegar um nêutron, está lá no núcleo do átomo, ele também tem seu movimento de giro. Ele não está colado, preso, rígido. Não. Ele está ali, mas está girando um em relação ao outro. E aí, automaticamente, nós temos a produção de pequenas correntes elétricas. Essas correntes elétricas elementares, lá na estrutura, lá no interior da matéria, cria magnetismo. Então, como tudo é feito de partículas, tudo é feito de átomo, tudo tem magnetismo. Só não manifesta esse magnetismo. Por quê? Porque, como a gente sabe, como a gente observa, o magnetismo de um átomo pode ser cancelado pelo do outro. E na maioria dos materiais, o magnetismo de um átomo é cancelado pelo do outro. Como? Quando os átomos estão orientados, os polos norte e sul, elementares desses átomos, estão orientados em sentidos opostos. Nós já vimos que vetores em sentidos opostos se anulam se eles forem iguais. Se você pegar um punhado de átomos, criando campos magnéticos iguais e inverter alguns átomos, metade de um átomo orientado de um jeito, metade do outro de átomo orientado de outro jeito, a soma total desse campo magnético vai ser nula. E aí a maioria da matéria, em quase toda a matéria, ocorre essa anulação do campo magnético. Na verdade, tudo tem um campo magnético que é detectável, mesmo aquelas coisas que não se grudam. Então, se você pegar um pedaço de madeira, outro pedaço de madeira e tentar unir os dois para o magnetismo, não vai dar certo. Mas os dois têm campo magnético. E é um campo magnético não nulo, só que ele é extremamente fraco. Por quê? Por causa da orientação dos ímãs elementares que existem no interior da madeira. Esses ímãs elementares a gente chama de domínios magnéticos. Então, quando você pensa num corpo que não manifesta magnetismo, eu não consigo grudar a caneta nesse rolo de fita adesiva. Eles têm magnetismo, os dois têm magnetismo. Só que o magnetismo é praticamente nulo. Por quê? Por causa da orientação dos ímãs elementares da caneta e da fita crepe. Quem são esses ímãs elementares? Os átomos do interior que constituem esses dois materiais. A orientação desses átomos anula o campo magnético ou reduz ele a um valor tão pequeno, mas tão pequeno que ele não se manifesta. A maioria das substâncias, isso acontece. Não acontece em algumas, como é o caso, por exemplo, do mineral, a magnetita. Ok? Pois muito bem. Então, o Ørsted descobriu que a eletricidade produz magnetismo. Produz magnetismo. Consequentemente, todo magnetismo presente no universo tem provavelmente a sua origem elétrica. Provavelmente não, tem uma origem elétrica. Seja lá dos átomos elementares, os ímãs elementares, ou seja lá dos domínios magnéticos da matéria, ok? Ou seja, da movimentação de grandes massas fluidas,
como é o caso do núcleo da Terra e o núcleo das estrelas em geral, né? Então, a gente sabe, então, que a partir de Hans Christian Ørsted, olha só, nós começamos com Tales de Mileto, 600 antes de Cristo. Passamos pelos chineses no século I a.C. Chegamos a William Gruber em 1600 depois de Cristo e estamos agora em Christian Ørsted em 1800 depois de Cristo. Nós temos aí mais de 2.500 anos de história de magnetismo para descobrir de onde que veio o magnetismo. O que é o magnetismo? Tá, ok? Então, o magnetismo, na verdade, ele é uma expressão do fenômeno elétrico. A eletricidade produz magnetismo. Depois que o Ørsted descobriu isso, apareceu um novo cara na jogada, né, que é o senhor Michael Faraday. O Faraday é o creu. A eletricidade e o magnetismo, quando você pensa em algo, fala um nome importante da eletricidade e do magnetismo, Michael Faraday. Né? Ao tomar conhecimento das observações de Ørsted, Faraday perguntou o seguinte: espera aí, para toda ação existe uma reação, disse o senhor Isaac Newton, que também é dessa época. Isso aí, galera, é justamente a Idade Média. Nós estamos aí no Renascimento, né? A época da Revolução Industrial, época das grandes descobertas da humanidade, a retomada da razão. Então, Faraday pensou o seguinte: peraí, esta descobriu que a eletricidade cria magnetismo. Peraí, será que o magnetismo também cria eletricidade? Eu fiz um videozinho, né, mostrando uma pequena discussão sobre isso, está lá no YouTube, e eu mostrei nesse vídeo, né, eu fiz o experimento que o Faraday fez. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou buscar esse videozinho aqui, são 2 minutos, no máximo, de vídeo, e eu quero mostrar para vocês, só para vocês verem como que o raciocínio do Faraday foi um trem extraordinário, fantástico, fundamentado na ideia da terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação, quer dizer, se um efeito acontece de um sentido, de um jeito, é bem provável que ele aconteça no sentido contrário. Então, se o Ørsted descobriu que a eletricidade produz magnetismo, o Faraday pensou, e será que magnetismo produz eletricidade? Então, o que acontece? O nosso amigo Faraday, tá ok? Não é possível que eu não vou achar isso aqui agora. Aqui, achei. Não. Eu vou pedir a vocês para terem um pouquinho de paciência aí, tá? Eu achei aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Gravando reunião. Então, Nasce assistente de Humphrey. Esse cara aqui, ó. Então, tá? ele estudou química. É o senhor Michael Estudou Faraday. física. Então, Ok? olha só. E foi um dos cientistas experimentais parada mais fantásticos da história. Ok? Porque quando ele aula começou a aqui, fazer as que experimentações dele, é para vocês não precisarem de ver tudo. Então, esse cara aqui é o Michael Faraday. Como vocês podem ver, é um físico, tá? Químico, inglês, beleza? Que viveu nessa época, do 1700 a 1800. Vejam que ele é contemporâneo do Hans Christian Ørsted. Então, quando o Ørsted descobriu, eletricidade cria magnetismo, Faraday, pum, e peraí, será que magnetismo cria eletricidade? Então, o Faraday, ele fez alguns experimentos, ok? Dentre os experimentos dele, ele fez essa pergunta: será que campo magnético cria corrente elétrica? Ou seja, será que o magnetismo produz eletricidade? Bom, primeiro ele verificou se aquilo que o Ørsted disse era verdade, né? Então ele fez um experimento para ver se, de fato, eletricidade criava magnetismo. eu vou pedir que verdade aqui, né? Saca só. Uma pequena Ele fez o bobina construída com fio enrolado. O Faraday, ele pegou um pedaço de fio e enrolou esse pedaço de fio. Quando você pega um pedaço de fio e enrola, a gente cria um dispositivo que a gente chama de... Popularmente, a gente chama de bobina. Na verdade, a gente cria isso aqui, ó, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui, ó,
É fio enrolado. É um que a gente chama de indutor. Bobina na linguagem popular. Então, o que o Faraday fez? Ele criou, tá certo? Uma bobina. Essa bobina que eu estou mostrando para vocês aí. Ó. Essa bobinazinha que está aqui na ponta do fio. E colocou essa bobina em cima de um pedaço de ímã. Colocou em cima de um pedaço de ímã. E aí, o que ele fez? Ele ligou essa bobina a uma bateria. A bateria também havia sido recentemente inventada. Não existia bateria na época de Tales de Mileto, na época de William Gilbert, não existia bateria, cara. A bateria foi inventada por um cara chamado Alexander Volta, ou o Alessandro Volta, que vocês viram na química, que pegou ácido e colocou para corroer placas metálicas de materiais diferentes. E essa corrosão do ácido na placa metálica gerava uma DDP, uma diferença de potencial. Então, naquela época, explodiu a eletricidade, explodiu o magnetismo. Usando a pilha inventada pelo Alexandre Volta, os caras fizeram experimentos elétricos e experimentos magnéticos. Descobrindo que a eletricidade cria magnetismo, e aí o Faraday reproduziu o experimento do Sr. Einstein. Então, veja, se você pega uma bobina e liga essa bobina nos terminais de uma bateria, olha o que acontece, para vocês terem uma ideia. Olha só. Magnético do nosso ímã permanente. Desculpem. De acordo então, olha só. Na hora que eu encosto aqui os fios, uma corrente elétrica circule pela nossa bobina. Uma corrente elétrica De circula pela acordo bobina, com o eletromagnetismo, de acordo quando com uma corrente Einstein, elétrica percorre um condutor, ela cria em torno desse condutor um campo magnético. isso foi que o Einstein Consequentemente, disse. o condutor Tá ok? se transforma em um pequeno ímã. Então, olha só. Esse ímã que irá se formar no condutor Vou acelerar deverá aqui. interagir com o campo magnético do nosso ímã permanente. Exatamente. De acordo com a polaridade do campo de força produzido pelo fio condutor, nós teremos atração ou repulsão da bobina pelo ímã. E o que o Faraday fez foi justamente isso, né? Na hora que você liga a corrente elétrica na bobinazinha, que é um pedaço de fio passando corrente Os elétrica, fios cascados e os pontos o da que bobina. você vai ver, olha lá, ó. Você vê Está acontecendo a aquilo que está repulsão aparecendo da lá. bobina. Olha só para você ver. Ó. Como a gente pode dizer, de fato, Você quando uma corrente tem, de elétrica fato, a interação de um campo magnético criado pela eletricidade que circula pelo fio com o campo magnético que existe no ímã. Então, aqui você tem um ímã que tem um campo magnético naturalmente. Na hora que a gente liga a corrente elétrica nesse fio, quer dizer, nessa bobina que é feita desse jeito aqui, ó, essa corrente elétrica cria um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã. Isso o Faraday fez primeiro, para ver se, de fato, a eletricidade criava magnetismo. E como a gente pôde ver aqui, de fato, ela cria. Na hora que você liga a corrente elétrica, você tem lá a repulsão entre a bobina e o ímã. Ok? Então, fazendo isso, Faraday viu que, de fato, corrente elétrica criava campo magnético. Agora, ele queria saber se era verdade o oposto. Tá ok? Ou seja, se era possível criar eletricidade através do magnetismo. Tá ok? Depois eu vou mostrar para vocês, que não vai ser hoje, não. Eu vou deixar aqui um pouquinho. O Faraday viu, né, em seus experimentos, que de fato era possível criar eletricidade através do magnetismo. Só que esse é o assunto da aula que vem. Hoje nós vamos ficar com a descoberta de Einstein, que é aquela que mostra para a gente que magnetismo pode ser criado através da eletricidade. Tá ok? A nossa função hoje é essa. Tá ok? O experimento de Einstein, a criação de um campo magnético através da eletricidade, uniu a eletricidade e o magnetismo, criando o que a gente chama hoje, tá, de eletromagnetismo. Vocês entenderam isso, essa discussãozinha? Isso é muito importante. Até esse momento, é uma quantidade de informação incalculável. Mas eu precisava que vocês entendessem muito bem, tá ok? É isso que foi discutido aqui agora.
A partir de agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, na verdade, tá, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar que agora, né, alguns campos magnéticos criados através de corrente elétrica. E nós vamos ver como é que a gente vai representar esse campo magnético e calcular esse campo magnético. Ou seja, como que a gente vai caracterizar o campo magnético criado através de uma corrente elétrica. O senhor Faraday, ele não só reproduziu o experimento de Esper para ver se a eletricidade criava magnetismo. Ele aperfeiçoou o experimento de Esper. O primeiro aperfeiçoamento que ele fez, aperfeiçoamento que ele fez foi o seguinte. O Esper descobriu que se você pega a eletricidade e passa a eletricidade num fio, a eletricidade, além de gerar efeito Joule, ela cria também campo magnético. O que acontece? Esse campo magnético, na hora que a eletricidade passa no fio, ele é gerado na corrente do fio e é espalhado por todo o espaço ao redor do fio. O campo magnético criado por um ímã, ele não acaba aqui, ou aqui, ou aqui. Não. Ele vai daqui, do ímã, que está aqui na minha mão, até o fim lá do universo. Ele vai daqui até o infinito. Esse campo magnético criado por esse ímã aqui, ó. Tá ok? Então, quando você põe uma corrente elétrica passando por um fio, ela vai criar um campo magnético que vai até o infinito. Ele vai encher o espaço inteiro. Faraday teve uma ideia besta, uma besta ao cubo e fantástica. Peraí, se você tem um ímã, você tem campo magnético criado em todo o entorno do ímã, do fio, né? Se você tem um fio, você tem campo magnético sendo criado a todo espaço ao redor do fio, e esse campo se espalha pelo universo. E se eu fizer isso aqui com o fio? Se eu dobrar o fio, se eu enrolar o fio, se eu fizer um anelzinho com o fio, o que vai acontecer? O campo magnético criado em torno do fio, ele vai no espaço inteiro, mas aqui ele tem que caber nessa região. Ele tem que passar todo dentro dessa região. Ele tem que ser criado aqui dentro. Então, quando você faz uma volta de fio, essa volta de fio, pessoal, a gente chama com o nome de espira. Uma volta de fio é uma espira. 2 voltas de fio, 2 espiras. 100 voltas de fio, 100 espiras. Então, quando você cria uma espira, você aprisiona todo o campo magnético que deveria se espalhar pelo universo, e ele espalha, você tem que fazer esse campo caber aqui dentro. O que na verdade, uma espira faz? O Faraday foi fantástico. Ele pensou, olha, que bacana. Aqui eu estou perdendo o campo magnético para o universo inteiro. Se eu faço isso, eu aprisiono ele nessa região. Se eu pego essa região e passo o campo magnético aqui, eu concentro ele. Eu consigo concentrar o campo magnético em uma pequena região. Quando você concentra o campo magnético em uma pequena região do espaço, ele se torna mais intenso. Ele fica mais forte. E aí, o que acontece? Olha só a linha de raciocínio do cara, que é básica, simples, direta e fantástica. Se você cria uma espira, você prende o campo magnético numa região. Se você criar 2 espiras, você vai criar 2 vezes mais campo magnético, vai aprisionar ele na pequena região, ou seja, você fortalece mais ainda o campo. Se você fizer 3 espiras, você fortalece mais o campo, porque você concentra mais campo. Se você fizer 4, 5, 6, 10, 20, 200 espiras, você vai criar campos magnéticos, 200 campos magnéticos, vai concentrar eles todos numa região. Isso faz o campo magnético se tornar mais intenso. Fortalece o campo magnético no interior do condutor, no interior da espira formada pelo condutor. Então, Faraday não só viu que era possível produzir campo magnético com corrente elétrica, mas fortalecer esse campo, concentrar esse campo numa região, através disso. Ou melhor, através disso. Então, a função de uma bobina, galera, a função de uma bobina ou de um indutor, também chamado de solenoide, é concentrar, fortalecer o campo magnético criado por uma corrente elétrica em seu interior. A parte de fora não interessa.
mas a parte de dentro, o campo magnético é extremamente mais forte. Para isso que servem as bobinas. Essas bobinas também são chamadas, no popular, de eletroímãs. E tem uma aplicação infinita. São infinitas aplicações. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, nesse finalzinho de aula nosso, né? Nessa meia hora final? Nós vamos dar uma dor de cabeça para vocês, que vai ser um trem gigantesco. Mas vamos lá. Primeiro, a gente viu, então, que a ideia de campo, ela existe tanto na eletricidade agora quanto no magnetismo. Então, existe o campo elétrico das cargas e o campo magnético do magnetismo. No caso dos campos elétricos, nós vamos ter as cargas positivas com o campo para fora, carga negativa com o campo para dentro. Nos magnetos, nós temos o polo norte, o campo para fora, no polo sul, o campo para dentro. Num fio, quando é percorrido por corrente elétrica, os caras fizeram aquele experimento utilizando limalha de ferro. E olha o resultado que deu aqui. Eu estou apresentando a figura para vocês aí. Ó. Se você observar bem essa figura, você vai ver que o campo magnético criado por um fio que é percorrido por uma corrente elétrica, ele é circular em torno do fio. Olha que bacana! Ele forma círculos, chamados círculos concêntricos em torno do fio. Basicamente falando, a gente fala que ao redor de um fio passando corrente, nós temos um campo magnético circular. Agora, se ele é circular, é muito bacana, né? Porque uma coisa que circula pode circular em sentido horário ou em sentido anti-horário. Os físicos matemáticos da época se esforçaram em determinar uma expressão que permitisse calcular o campo elétrico. Em especial, um cara chamado Gauss, Carl Friedrich Gauss, ele desenvolveu expressões matemáticas que permitiam calcular o campo magnético criado por uma corrente elétrica que passa através de um fio. Pessoal, a expressão não é bonita não, tá? Mas é essa que está aparecendo aqui no cantinho para vocês. Quando uma corrente elétrica passa por um fio condutor retilíneo, um fio esticado, o campo magnético criado por este fio, por essa corrente elétrica, ele é calculado por essa expressão aqui, tá? Na verdade, o campo magnético, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, o campo magnético ele é representado pela letra B, tá? Então, quando você enxergar B, saiba que esse B representa, na verdade, a ideia de campo... não é magnético, não, né? É campo magnético, tá ok? Então, quando você quer calcular o campo magnético criado por uma corrente elétrica que passa por um fio, nós utilizamos esta expressãozinha que está aqui. Vamos destrinchar o que está em cada questão aqui, né? Em cada trecho dessa expressãozinha. O B é a intensidade do campo magnético. Beleza? O I, como sempre, representa a nossa corrente elétrica, ok? Ele representa a intensidade da corrente elétrica que passa pelo condutor, pelo fio. Bom, 2 a 2, né? Pi é pi. Agora, esse R, que R é esse aqui? Eu vou trocar esse R aqui agora, ó, na frente de vocês, por um D, ok? Vou colocar 2π vezes D, ao invés de 2πr. Por quê? Porque esse R representa a distância do fio que eu quero calcular o nosso campo magnético. Então, eu quero saber a intensidade do campo criado por um fio percorrido por corrente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto vai estar uma distância do fio. Essa distância do fio em que eu coloco o ponto onde eu vou calcular o campo, essa distância é esse D que aparece aqui, ó. Então, na verdade, o campo magnético criado por uma corrente elétrica depende basicamente disso, né? Da intensidade da corrente elétrica que percorre o fio e da distância que esse campo elétrico, eu quero saber onde está esse campo. Reparem que o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Logo, se eu me afasto do fio, a tendência é que esse campo diminua de intensidade. Se eu me aproximo do fio, a tendência é que esse campo aumente a sua intensidade. Tá ok? Então, quanto maior a distância do fio,
menor é a intensidade do campo. Quanto menor é a distância, maior é a intensidade do campo. Como a gente vê, o campo é inversamente proporcional à distância. Mas é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior é a corrente, maior é a intensidade do campo que eu vou criar. Beleza? Então, um fio percorrido por uma corrente de 10 amperes cria um campo magnético a 3 metros de distância. Calcule esse campo. É isso aqui. Ó. É usar essa expressãozinha aqui. Ó. Nós vamos usar isso na aula de reforço que vem. Agora, além de calcular esse campo, nós temos que representar. E aí é que entra o bicho. Para representar o campo magnético criado por um fio, nós vamos utilizar uma regra que é chamada regra da mão direita. E aí é que o bicho pega. Aí o bicho pega. Como é que é a regra da mão direita? Pessoal, primeiro, representar campo circular no papel é um trem extremamente complicado. Então, as questões que a gente pega por aí afora e que pedem para você representar um campo magnético, elas pedem para a gente representar isso no papel. E, como eu já disse, é complicado. Para fazer essa representação, nós vamos utilizar essa regra que está sendo mostrada aqui, ó, que é a regra da mão direita. Eu vou mostrar para vocês aqui com a minha mão, ao invés de desenho. Ok? Então, prestem atenção, que o trem é complicado. Mostrar em câmera, então, é pior ainda. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Antes de usar essa regra, eu vou mostrar para vocês 2 símbolos que nós vamos ter que acostumar com eles. Os símbolos de para dentro e para fora. Professor, para que eu vou saber símbolo para representar para dentro e para fora? Porque é assim que a gente representa o campo em papel. Ok? É assim que a gente representa o campo em papel. Então, o que você vai fazer? Quando você enxergar um X ou uma bola com um X dentro, saiba de cara que esse símbolo representa entrando, ou seja, para dentro. Tá? Para dentro. Se você vê um ponto ou uma bola com um ponto dentro, veja que esse símbolo ele representa para fora, saindo. Então, a gente pode falar que o campo magnético ele pode estar entrando ou pode estar saindo. Então, por exemplo, na região norte, nós temos um campo saindo, a gente representa por esse símbolo. Na região sul do ímã, no polo sul do ímã, nós temos um campo entrando, a gente representa por esse símbolo. E no fio? Pessoal, para a gente fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu coloquei aqui 2 fios, né? 2 retas que representam o fio. Como é que você vai representar, usar a regra da mão direita? Preste atenção. Você vai imaginar o fio. Está aqui o fio. Ok? Agora, eu vou pedir a vocês para prestarem atenção na minha mão. Ok, eu vou até sair da frente. Olha só. Eu vou imaginar que existe aqui agora uma corrente elétrica subindo nesse fio. Ok? Está todo mundo aí ligado? Quem estiver na sala aí, ó. Ellen, Vaide, Raíssa, Sidney, Hillary. Atenção todos. Quem for ver o vídeo depois, preste muita atenção. Nós temos imaginariamente uma corrente que vai subir aqui no fio. Como é que nós vamos representar o campo? Você vai imaginar a sua mão direita. A mão direita. Com o dedão esticado. Você põe a sua mão direita com o dedão esticado. O dedão para o lado que a corrente está indo. Como a corrente está indo para cima, você vai encostar, você vai imaginar seu dedão indicando o sentido da corrente. Repare que se eu quiser segurar o campo, eu tenho que fechar meus dedos, olha. Eu tenho que fechar meus dedos. O sentido no qual eu fecho os meus dedos coincide com o sentido do campo magnético. Então, por exemplo, se eu tenho uma corrente indo para cima, olha aqui, ó, eu vou pôr meu dedão no sentido da corrente e vou fechar meus dedos. Quer dizer, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ok? Para fechar meus dedos, ó. Aqui, ó. Isso quer dizer que se eu tiver uma corrente indo para cima, o meu campo magnético vai estar passando aqui, ó. Vai estar passando aqui, ó, ao redor do nosso fio, no sentido dos meus dedos. Professor, como é que eu desenho isso no papel? Você não desenha isso no papel. No papel, você faz assim. Olha aqui, ó. Eu estou apresentando para vocês aí a figura que eu vou jogar na câmera aqui agora. Tá ok? Então, eu vou pedir a vocês o seguinte. Ignorem isso e fixem a minha câmera aí. Fixem a minha câmera. Tá ok? Reparem que aqui, ó, esse risco preto está representando um fio.
É assim que vocês vão ver. Vocês vão ver no papel. Vocês não vão ter um fio pendurado na sua frente. Você não vai ter isso aqui, ó. Tá? Vai ter um fio desenhado no papel. Como é que nós vamos representar o sentido do campo magnético? Você vai pegar a sua mão direita, olha aqui, ó, tá? Com o dedão esticado. E vai colocar na frente do fio a sua mão direita com o dedão para o mesmo lado da corrente. Aqui, ó. O mesmo lado da corrente. Ok? Olha a complicação que esse trem é. Você vai pegar a sua mão direita, tá ok, pessoal? E vai colocar a mão direita desse jeito aqui, ó, com o dedão em cima do fio, no sentido da corrente. Olha lá a corrente lá, ó, o dedão está no sentido da corrente. Repare seus dedos acima do fio, aqui, ó, tá vendo os dedos aqui, ó? Se eu quiser fechar, segurar o fio, eu vou ter que fechar minha mão nesse sentido, ó. Então vejam que os meus dedos aqui em cima do fio estão apontando, olha, ó, para fora da tela. Ó, para fora da tela. Se eu girar a minha mão, olha só que complicado, ó, mantendo o dedão para o lado da corrente, repare que as pontas do meu dedo batem na tela. Ó, se eu tentar fechar minha mão. Olha que confusão. Que difícil, professor. Ó, coloquei o dedo em cima do fio. Ó, o dedo está em cima do fio, ó. O dedão, ó, pro lado da corrente tá para lá, ó. Ó, a corrente tá para lá, ó. Ó. Aqui, ó. Os dedos aqui, ó. Meus 4 dedos aqui de cima, ó, apontam para fora da tela. Se eu giro a minha mão, os meus dedos apontam para dentro da tela. O que significa isso? Que para esse fio representado aqui em cima, esse fio que está aqui em cima, ó, põe a mão na frente dele de novo. Os dedos estão apontando para fora da tela. Em cima do fio, os dedos apontam para fora da tela. Então, quer dizer, que nessa região daqui, ó, nessa região aqui acima do fio, o campo é para fora. Para fora. Para fora. X. Agora, do lado de baixo do fio. Que lado de baixo do fio? Coloque a sua mão lá de novo, no sentido da corrente, ó. Do lado de baixo do fio. Os dedos da minha mão batem na tela. Então, para esse fio aqui, no lado de baixo, nós temos um campo que entra no papel. Bola com ponto. Então, olha, a partir do momento que eu coloco esses símbolos, eu sei que acima do fio, o campo é para dentro do papel. Abaixo do fio, o campo é para fora do papel. É assim que a gente representa o campo. Calcula ele. Como é que eu calculo o campo? O campo é calculado por aquela expressão. Qual que é a expressão? P é igual isso I dividido por 2π vezes D. Ok? É assim. Deixa eu dar uma parada aqui na câmera que eu vou fazer de novo. Ok? Isso é extremamente complicado e eu quero que vocês entendam. Ok? Eu preciso que vocês entendam. Desfixe aí a minha câmera de novo, né? Volte a fixar a apresentação. O que vai acontecer? Antes de eu fazer a representação para esse fio aqui de baixo, né? Para essa imagem aqui, para essa linha escura que está aqui embaixo, eu quero chamar a atenção de vocês sobre um fator que aparece nessa expressão matemática, que é esse cara aqui, ó. Esse μ0. O μ0, pessoal, é uma constante que chama permeabilidade magnética. Esse μ0, por ser uma constante, ele é um valor fixo. E essa constante vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, vejam que essa constante tem a unidade do comprimento, que é a distância, a unidade do ampere, que é da corrente elétrica, e a unidade T. Esse T que aparece aqui, é a unidade Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, um dos grandes nomes do magnetismo.
Então, essa constante aqui, essa constante aqui, constante, quer dizer que ela não muda. Você vai estar sempre utilizando o valor dessa constante dentro dessa expressãozinha que aparece aqui em cima, tá ok? Então, vou colocá-la aqui também, ó. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Essa é o valor desse μ0 que aparece aqui, beleza? Então, normalmente, você vai cortar π em cima com π embaixo. O π do 4π com o π do 2π. E aí, esse π some. Se não subir, você deixa lá, tá? Mas vai subir, principalmente quando a gente falar de φ. Então, agora, eu quero ver se vocês entenderam, tá ok? A ideia da regra da mão direita. Para ver se vocês entenderam, eu vou criar aqui uma página em branco, tá ok? E vou pôr aqui um risco, tá? Um risco, agora eu vou colocar ele de cima para baixo, tá ok? E eu vou considerar nesse risco uma corrente elétrica. Pessoal, eu vou pôr uma corrente elétrica indo para cima, tá ok? Porque minha mão provavelmente não vai girar o suficiente para a gente ver aqui não, tá? Então aqui, olha só, esse risco preto que eu coloquei, Jesus amado, esse risco preto que eu coloquei aqui, tá? Nós vamos ter, então, isso aqui é um fio, ok? E esse fio, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica para cima. Eu quero que vocês caracterizem o fio, eu quero saber qual que é o sentido do campo magnético criado por esse fio. Nós vamos usar de novo, só para finalizar rapidamente aí, tá? A regra da mão direita. Eu vou pedir a vocês para fixarem de novo a câmera e tirarem aí, né, a minha apresentação. Fixem a minha câmera, ok? Então, ó, eu vou filmar de novo, vou voltar a câmera para a tela do computador. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui. O Sidney me avisou esses dias, o Wesley também, né, que não aparece invertido para vocês, só aparece invertido para mim. Ok? Então, o Wesley não, né? O Arlen. Desculpa aí, o Arlen. Então, ó, vocês estão vendo na posição correta. Então, esse risco preto, eu pus aqui, ó, isso é um fio, tá? Nós vamos considerar um fio. Você tem um fio vertical. E ele está puxando uma corrente para cima. Como que é o campo magnético criado por esse fio? Nós vamos usar a regra da mão direita. A regra da mão direita. É a mão direita. Prestem atenção. Qual que é a regra da mão direita? Você vai colocar o seu dedão em cima do fio, apontando no sentido da corrente. A corrente para cima, dedão para cima. Ó, mas é para pôr a mão em cima do papel mesmo, tá? Agora, reparem. Ó, quando eu ponho o dedão para cima, reparem, as pontas do meu dedo, ó, aqui, batem na tela. As pontas do meu dedo batem na tela. Olha aqui, ó. Se eu girar a minha mão deixando o dedão para cima, ó, o dedão continua para cima, a corrente é para cima. Ó, olha os meus dedos do lado de cá agora, ó, eles não batem na tela. A ponta desses 4 dedos não batem na tela. Apontem para fora da tela. Os dedos apontam para fora da tela. Girando a mão, nesse lado, os dedos apontam para dentro. Repare que o dedão está em cima do fio. Então, os meus 4 dedos estão falando sobre o campo desse lado do fio, ou seja, à direita do fio. E agora, meus dedos estão contando como é que é o campo à esquerda do fio. Aqui, à esquerda do fio, ó, o fio aqui, ó, o fio aqui, ó, o meu dedão no fio, ó, no sentido da corrente, aqui, ó, para fora da tela, girando a minha mão, para dentro da tela. Na hora de fazer a prova do Enem, você vai fazer isso e todo mundo vai fazer, não precisa ter vergonha, não. Então, vejam, se desse lado aqui, ó, meus dedos apontam para fora, quer dizer que nesse lado aqui do fio, ó, o campo é saindo do papel, ele é para fora, o símbolo de para fora aí, ó, o ponto. Se você for do outro lado, vejam, os dedos batem, ó, batem na tela, apontam para dentro. Então, nós vamos ter um campo aqui entrando, ok? Então, nós temos aqui, ó, à esquerda, um campo para fora, à direita, um campo para dentro do papel.
porque você vai estar fazendo, obviamente, resolvendo uma questão com ela desenhada no papel. Tá ok? Essa é a primeira regra da mão direita. São várias. São muitas. São muitas. Então, para vocês sentirem o drama, né, da prova lá do Enem, você vai ter um pedaço de papel, ok? E aí, ó, você vai ter um fio desenhado nesse papel. Eu estou desenhando um fio aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Aguenta a mão aí. E aqui nós temos uma corrente elétrica. Então, olha aqui, ó. Mantenho a minha câmera fixa, ok? Ô, pessoal, usa a cabeça, viu? Não fica igual pateta, não. Então, tá aqui. Ó. Você tem um fio desenhado no pedaço de papel. É a sua questão lá do Enem. Beleza? Vou chamar a atenção para vocês para o seguinte, ó. Ó, aqui, ó, a mão direita, ó, a corrente está para cá, ó, a corrente aqui, ó. Ok? A corrente aqui, ó. A corrente está para a direita. Essa aqui, ó, é a minha mão, ó, direita. Ó. Tá ok? Então, olha, vou colocar a minha mão em cima do papel com o dedão para o lado da corrente. Olha como que eu interpreto. Esse lado aqui, ó, os meus dedos estão apontando para fora. Eu vou fazer isso, ó, para fora. Tá ok? Beleza? Vejam, eu não consigo virar a minha mão, né? Ó, eu não consigo virar a minha mão para o outro lado. Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima do fio, olha, na parte de cima do fio, ó, os dedos, ó, estão apontando para fora. Então, eu vou lá com minha paciência, canetinha fazendo o Enem, aqui o campo é para fora. Aí, ó, tá caracterizado. E embaixo, ó, eu não posso fazer isso, ó. Não posso fazer isso. Só que o que você vai fazer? Ó, a minha mão não vira. Ó, minha mão não vira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel e vou girar o papel. Ok? Só que quando eu giro o papel, repare que a corrente agora é para lá, ó. Então, eu vou manter meu dedo. Ó, meu dedo aqui, ó, meu dedão, ó, o dedão no sentido da corrente. Agora eu vou pôr minha mão em cima do papel. Agora, ó, reparem, ó, os meus dedos batem no papel. Ó, o dedo bate no papel. Ó, o dedão no sentido da corrente, ó, o dedão no sentido da corrente, ó, os dedos, ó, batem no papel. Quando o dedo bate no papel, está apontando para onde? Para dentro do papel. Então, a regra da mão direita me diz que o campo aqui, nesse lado, ele é para dentro. É lógico, pessoal, que se você encontrou um lado, o outro é o oposto. Se você definiu que o campo de um lado é para dentro, o outro lado é para fora. Se você definiu que o campo é para fora, o outro lado é para dentro. Porque nos lados opostos de um fio, o campo tem sentidos opostos, ok? Calcula esse campo. Quanto que vale esse campo a uma distância aqui do fio? Como que nós vamos calcular? Usando a nossa formulinha. P é igual μ0 vezes I dividido por 2π vezes D. Isso nós vamos calcular na aula que vem. Beleza? Lembrando que o μ0, quem é o μ0? 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. É isso. Beleza, galera? Gente, eu sei que é meio, né? Eu falei hoje igual papagaio na chuva. Mas eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos esse início. Nós temos aí mais umas 5 regras da mão direita. Essa é a primeira. Ok? Essa é a primeira. A nossa próxima aula teórica vamos abordar mais um punhado de regras da mão direita. Tá beleza? Por hoje, eu acho que é suficiente. Se vocês entenderam, ótimo. Se não entenderam, me perguntem depois. Tirem a dúvida de como usar a regra da mão direita na aula que vem, que vai ser a nossa aula de reforço. Tá bom? Então é isso aí. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Desculpa, eu falei demais, como sempre, né? Se quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Alguma coisa que não entenderam, alguma coisa da aula de hoje que vocês gostariam de tirar dúvida? Pode falar.
Ninguém? Nenhuma viva alma? Pra mim tá de boa. Eu não tenho dúvida, não. Tem dúvida, não? Olha, eu falei muita coisa hoje, tá? Muita coisa. E olha, tudo isso que eu falei hoje, eu não falei à toa, não. Tá, pessoal? Lógico que eu não falei à toa, né? Eu falei e perdi muito tempo, eu gastei muito tempo contando para vocês um pouco da história do magnetismo. Se vocês pegarem as provas do Enem, vocês vão ver que eles cobram muito essa história do magnetismo, tá? Principalmente a descoberta da do eletromagnetismo por Hans Christian Messier e a parte lá dos polos magnéticos, né? A inversão dos polos magnéticos em relação aos polos geográficos da Terra. E por que a bússola alinha com os polos geográficos da Terra? Porque nos polos geográficos existem polos magnéticos, de nome trocado, mas existem os polos magnéticos. Então, isso tudo que eu disse, eu gostaria que vocês tivessem um carinho e guardassem bem, tá? Então é isso aí, por hoje então a gente fica. Eu vou parar a gravação, agradeço a presença de todos, tá? Peço desculpas por qualquer bobagem que eu tenha dito. E